Olá, meninos e meninas. Nós vamos gravar agora a terceira e última parte do estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, estudo das quintas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu, em Bebedouro. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e agora nós vamos estudar o item 5, que é Escolha das Provas. Então vamos estudar aqui algumas questões, a começar pela 258. Na questão 258, Kardec pergunta: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Então, a erraticidade, o estado errante, é entre uma encarnação e outra, é o período que a gente está no mundo espiritual, que pode durar alguns anos, pode durar séculos, E lá nós temos consciência do que vai acontecer quando reencarnarmos? O gênero da prova, sim. Então, isso é importante entender. Sabemos que vamos passar por uma vida, uma existência corpórea mais ou menos assim. Ou seja, se desencarnaremos na infância, ou se vamos desencarnar idosos, se teremos qual profissão, seremos, casaremos, teremos filhos, enfim, a gente meio que escolhe essas coisas grandes, tá? Então já a gente explica as pequenas aqui. Na questão 258A, Kardec pergunta: não é Deus quem impõe as tribulações da vida como castigo? Então eu falo, não, nada acontece à permissão de Deus. Mas na verdade Deus fez as leis. E as leis é que causam todo o desenrolar da coisa. Então, Deus não fala assim, o Edmir vai engordar. Existe uma lei, no universo. Aí se eu como mais calorias do que consumo, eu vou engordar naturalmente. Então isso não é que Deus fez especificamente pensando em mim, em você, no outro. É uma lei do universo. E eu vou colher as consequências naturais daquilo que eu fizer, em todos os campos, no intelectual, no físico, no emocional. Então aquelas coisas que eu faço geram consequências de acordo com as leis de Deus. Tá? Mas Deus não fica especificamente, para isso eu vou mudar a lei aqui, Por isso, quando a gente estuda os milagres, a gente entende que milagre no sentido de que é uma derrogação das leis divinas não é correto. Tudo está dentro das leis divinas. Às vezes nós é que não compreendemos essas leis e aí achamos que aquilo está fora das leis. Mas Deus não derroga suas leis, elas servem para todos nós. Um detalhe, é que na questão 258A fala assim que se nós falharmos nessas provas que escolhemos, a bondade, a misericórdia divina permite recomeçar, que é o princípio da reencarnação, que é tão consolador aí para todos nós, A reencarnação é a nossa chance, a nossa oportunidade de recomeçar quando falhamos. Na questão 259, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, Ele vai dizer só aquelas que são as maiores aí, vou ler o começo aqui. Todas não, pois não se pode dizer que escolheste e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste o gênero das provas, Uma morte violenta, por exemplo. Isso é o gênero da prova, mas o restante decorre ali. Então, ele dá um exemplo. Se a gente escolhe nascer entre malfeitores, é a palavra usada aqui, século XIX, a gente tem que considerar. Então, escolhemos nascer num ambiente que nos coloca em risco ali. A chance de nós nos tornarmos malfeitores naquele meio é muito grande. Puxa, Edmir, mas aí que espírito que vai escolher uma prova dessa? Justamente porque é o que ele precisa para ver se ele consegue superar. Imagine um concurso bem difícil, concurso para entrar numa empresa, bem difícil. Você fala assim,
que pessoa que vai escolher esse tipo de concurso? A pessoa escolhe porque ela quer o resultado. Então ela escolhe. Então nós escolhemos provas difíceis porque queremos progredir. É mais ou menos a mesma coisa, né? Ainda na questão 259, ó, só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos, como eu falei anteriormente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então, tropecei, estava escrito. Caiu uma folha de papel, estava escrito. Então ele diz, olha, essas coisas nós vemos no mundo de provas e expiações e as coisas acontecem. As grandes coisas que temos que fazer, aquela meia dúzia de coisas ali que vai definir o rumo da nossa vida, nós escolhemos ali o gênero das provas, portanto. Questão 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É como eu expliquei anteriormente, né? É necessário que a gente seja enviado para o local onde seja um desafio. Então, imagine, né, nós no ensino superior, né, encarnados no ensino superior, a gente vai falar, eu quero fazer uma prova da segunda série do ensino primário, do ensino fundamental 1, né? Não, a gente não vai escolher essa prova. Isso eu já superei, né? Eu quero uma prova que realmente mostre que eu posso mudar de fase, que eu tenha condições de ir para uma outra fase. Então, a gente sempre escolhe realmente desafios e nós somos orientados pelos nossos espíritos guardiões, protetores, né? Então, quando estamos lá no Ministério da Reencarnação, né, como diz em nosso lar, temos um grupo de espíritos que nos orientam, falam, olha, talvez assim não, desse outro jeito é melhor. Um caso famoso, contado por palestrantes espíritas, né, que o espírito teve consciência do mal que tinha feito em vidas anteriores, e ele falou, eu quero nascer sem braço, sem perna, não quero enxergar. E os orientadores falaram, olha, talvez não seja a melhor prova, né? Você mutilou pessoas e tudo mais, por que você não nasce agora como médico para curar pessoas? Né? Percebe o tipo de orientação? O espírito estava querendo uma prova muito dolorida porque ele achou que ele merecia aquilo pelo mal que ele tinha feito. Os espíritos falaram, talvez mais do que o sofrimento, a dor, você precise reparar a dor que você provocou. E salvando vidas, né, sendo um profissional da saúde, talvez seja bem melhor. Então esse tipo de orientação existe. Na questão 260A, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Eu falo, olha, vai chegar um dia que vai ser assim mesmo. Vai chegar um dia que a Terra vai progredir e o tipo de prova será outra. Né? Imagine, para pensar na Terra atual, no planeta atual. Se eu encarno na Suíça, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, não vou me deparar com a situação da miséria, da fome. Não ali. Por outro lado, se eu encarno na América Latina, no Sudeste Asiático ou na África, isso vai ser uma constante. Então se fala assim, instituições espíritas que só fazem filantropia, né, distribuem cesta básica, qual o sentido de existir na Suíça? Então, é porque nós entendemos de forma muito limitada. O Espiritismo está aqui para nos transformar. Como vivemos num país, né, com muitas dificuldades materiais, uma das formas de ajudarmos as pessoas é através de ajuda material. Mas em local que não precisa de ajuda material, mas temos outras coisas a mudarem, a serem mudadas, né? Então é bem interessante pensarmos nisso. Se fosse assim, no mundo espiritual que não precisa distribuir cesta básica, não pode ajudar ninguém, né? Quer dizer, isso é um aspecto importante no local onde se tem a miséria material, mas não é o único e nem o mais importante, porque pensando como espírito imortal, a transformação é o mais importante. Questão 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações, deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe orgulho, ciúmes, avareza, sensualidade, etc. Não, porque alguns espíritos já seguem um caminho mais tranquilo, né? Então vão passando sem
muitas tribulações. Nós precisamos cursar, por exemplo, o 8º ano em todas as escolas que existem? Não, se eu cursei numa escola e fui bem, tudo bem, eu não preciso cursar o 8º ano em outras escolas, né? Então, eu passo por uma prova que já me elimina outras provas semelhantes aí. Vamos mais 2 questões aqui para terminar o estudo de hoje. Na questão 262. Como pode o espírito, em sua origem, quando ele é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Nesse caso, Deus, né? Quando fala Deus, vamos pensar nos seus mensageiros, espíritos, vão nos orientar. E ele faz uma comparação bastante pertinente, igual os pais com relação à criança. Quando ela é bebezinha, a gente escolhe tudo para ela. Depois, se ela vai crescendo, ela vai escolhendo junto, até que vai chegar na fase adulta e fazer as suas escolhas. Exatamente assim também na questão das escolhas das provas. E a última questão de hoje é 262A, né, continuação da anterior. Quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? A gente sabe, a gente está falando da escolha das provas, mas nós sabemos que há coisas que nós não temos como escapar pela expiação, porque é necessário. Então, eu falar, não quero, vou postergando, não quero, mas não tem como eu postergar eternamente, eu preciso passar por aquilo. Então, se eu lesionei meu perispírito, eu vou ter que colher essa encarnação de reparação, né, do meu perispírito. E isso é necessário, me é imposto porque eu não tenho a maturidade para fazer essa escolha, porque ainda sou uma criança em termos de evolução espiritual. Um abraço a todos e desejo muita saúde aí, logo a gente possa se encontrar nas aulas presenciais.